Olá, tudo bem? Eu sou a Ivone Vieira e hoje vamos falar sobre o cálculo mensal do Imposto de Renda sobre Ações. Quando falamos sobre ações, devemos considerar qual é o tipo de investimento que está sendo realizado para posteriormente mensurar a carga tributária. Existem duas metodologias de investimentos, as denominadas day trade, que é quando o investidor compra e vende a ação no mesmo dia, e as operações normais, que são aquelas em que a venda ocorre em dias diferentes da compra da referida ação. Nas operações day trade, comprando e vendendo no mesmo dia, o investidor deve conhecer o lucro auferido naquela operação, deduzido as taxas operacionais, ou seja, os custos operacionais, que corresponde às taxas e o custo da corretora. Portanto, conhece-se o lucro auferido e a corretora vai fazer a retenção de 1% sobre o lucro e vai então sinalizar à Receita Federal que aquele investidor obteve um lucro na venda daquela ação na modalidade day trade, ficando então o investidor responsável pelo recolhimento de 19% sobre o lucro auferido, cujo prazo para pagamento é até o último dia útil do mês subsequente. Lembrando que a apuração é mensal e o pagamento no prazo se dá até o último dia útil do mês seguinte ao que ocorreu a venda. Em operações normais, a apuração do imposto também é mensal. No entanto, a forma de apuração é diferente. Nas operações normais, o investidor fica sujeito a uma alíquota de 15% sobre o lucro da operação, líquido dos custos operacionais também. No entanto, fica a corretora responsável por reter 0,005% sobre o valor da venda. E sinalizando à Receita Federal que o investidor é responsável pelo recolhimento de 15% de imposto de renda sobre o lucro auferido naquela venda. Qual é a diferença entre essas duas modalidades? No que diz respeito à base de cálculo, ambas, o lucro auferido na operação corresponde à base de cálculo, o recolhimento é mensal e o prazo para recolhimento é até o último dia útil do mês seguinte. Quando o investidor aufere prejuízo nas operações, o prejuízo auferido naquela operação pode ser compensado com resultados de vendas de ações seguintes. No entanto, o prejuízo obtido em operações day trade só podem ser compensados com vendas em operação day trade, assim como o prejuízo alcançado em operações normais só pode ser compensado com prejuízos em operações seguintes, considerando operações normais. Não pode haver consolidação de prejuízos misto entre as modalidades day trade e operação normal. Essa é a diferença em termos de apuração de lucro ou de prejuízo, bem como da carga tributária. Day trade, o contribuinte fica sujeito ao imposto de renda de 20% sobre o lucro, enquanto em operações normais está sujeito a uma alíquota de 15% sobre o lucro. No entanto, quando o contribuinte adota operações normais como forma de investimento, toda
todas as vendas realizadas dentro do mês, cujo valor da venda é igual ou inferior a 20 mil mensal, ele fica isento do imposto de renda. No entanto, se ele vender acima de 20 mil, o valor da operação de venda sujeita-se então à alíquota do imposto de renda de 15%. Bom, tem também aqueles investidores que buscam receber dividendos. Os dividendos constituem uma forma do investidor ser remunerado pelas ações adquiridas. Quando o contribuinte opta por receber dividendos, então é uma receita auferida pela aquisição de ações. No entanto, são receitas isentas do imposto de renda, porque a fonte pagadora fica sendo a responsável por toda a carga tributária. Então, o contribuinte que está recebendo dividendos vai declarar que ele recebeu dividendos, que é considerado uma receita isenta do imposto de renda. Ele também pode ser remunerado pelas ações investidas por meio dos juros remuneratórios do capital próprio, que está sujeito a uma alíquota de imposto de renda de 15%. No entanto, quem é responsável por fazer a retenção e o recolhimento é a fonte pagadora. Então, esse contribuinte fica obrigado a declarar na sua declaração de ajuste anual que recebeu rendimentos isentos por meio de dividendos, ou então que sofreu retenção definitiva ou exclusiva por meio dos juros remuneratórios do capital próprio, não estando sujeito ao pagamento do imposto de renda novamente. Lembrando que todas as pessoas físicas que quiserem fazer investimentos em ações, havendo negociação, ou seja, venda durante o exercício social, ficam sujeitos a declarar na declaração de ajuste anual essas operações, mesmo que o contribuinte ficou isento do imposto de renda na consolidação mensal dessas operações de venda. Quando o investidor adota as duas formas de investimento, day trade ou operações normais, o cálculo do imposto ele é individualizado por conta da sua metodologia de tributação. No entanto, o recolhimento é único em um único DARF, que é o documento de arrecadação federal, sendo que se o contribuinte for uma pessoa física, o código do DARF é o 6015, e se o investidor for uma pessoa jurídica, o código do DARF é o 33.17. Portanto, deve-se atentar que a apuração do imposto de renda sobre as ações tem a sua periodicidade mensal, com o pagamento dentro do prazo até o exercício social. Comprando ações dentro do exercício social e negociando essas ações dentro do exercício social, o contribuinte não pode deixar de apresentar essas informações na declaração de ajuste anual, sob pena de ter a sua declaração em malha, que é um procedimento de autorregularização da Receita Federal.